Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar, Mulheres no Topo. Aqui é a Daniela Grolli, host do Pode Liderar. Para você que está nos assistindo e nos ouvindo também no Spotify, é bem importante que você nos siga aqui na plataforma, avalie os episódios e compartilhe os episódios com as amigas. Quem produz conteúdo sabe o quanto é difícil. E para você que está no YouTube nos assistindo, é bem importante que você dê o likezinho aqui no vídeo e se inscreva no canal. No dia de hoje, então, tô com uma pessoa super especial aqui, a Lizzy Knob, que também é referência em Caxias do Sul, a cidade que a gente mora. É referência aqui, né? Uma das pessoas mais da área, né, de reprodução. Lizzy, obrigada por estar aqui hoje, por ter aceitado o meu convite de estar aqui hoje comigo. Obrigada, eu que agradeço. Ah, legal. Lizzy, vamos lá então. 14 anos de reprodução já, de caminhada, mais de 5.000 pacientes já. Quantos bebês já, Lizzy? Em torno de 600, mais ou menos. 600 bebezinhos. Aproximadamente 600. Que legal. Uhum. Me conta, como é que tu caiu na reprodução, Lizzy? Então, durante a faculdade de medicina, eu me apaixonei por endocrinologia. Né? E aí comecei a fazer estágios em endocrinologia, sempre estágios de férias, enfim. E aí, diabetes, tireoide, era legal e tal. Aí passei pelos estágios de ambulatório infanto-puberal e endocrinologia feminina. E eu disse, opa, acho que essa é a parte de endócrino que eu gosto. E no 4º ano, então, passei por ginecologia, cadeira de ginecologia obstetrícia. E comecei com ginecologia endócrina. E aí, dentro dela, claro, reprodução, ambulatório de reprodução na faculdade. E eu disse, não, a parte de endócrino que eu gosto é essa, né? E aí, acabou sendo uma paixão, assim, à primeira vista, digamos, né? Quando eu olhei para aqueles ambulatórios, né, de reprodução, aulas de endocrinologia ginecológica, eu disse, não, é isso que eu quero fazer, né? E não sei dizer, assim, eu acho que é justamente a gente olhar para aquela área e dizer, eu me vejo ali. Né? E foi mais ou menos isso. E a tua mãe, ela é da área da ginecologia, da medicina, né? A minha mãe é ginecologista obstetra. Show. E tu nunca foi não se sentia influenciada por ela, assim? A ser médica, sim, né? Porque, na verdade, desde criança, a gente ia pro hospital com ela, né? Jura, então, guria. tinha umas políticas um pouco diferentes, né? Quando a gente era menor. Sim. Então, a gente ia pro hospital, passar visita pros pacientes, né? Que legal. E entrava no quarto, ou estava na enfermaria. E, obviamente, isso trouxe, né, essa paixão pela medicina. E quanto à questão de ginecologia obstetrícia, tanto que no início eu achei que eu ia fazer clínica e endocrinologia. Na verdade, foi muito mais a parte que me puxou da reprodução, né? É isso que eu ia te perguntar, assim, porque tu se formou com o quê? Uns 24, 25 anos? Me formei com 25. 25. Uhum. E isso em medicina, e aí depois tu foi pra residência aí de gineco. Aí fiz residência de gineco-obstetrícia mais 3 anos. Mas antes de tu entrar ali na residência, tu já sabia que era reprodução? Já. No dia da minha entrevista da residência, eu me lembro que um dos professores que me entrevistou disse, o que tu pretende fazer fazendo a residência de gineco-obstetrícia? Eu disse, olha, eu pretendo fazer reprodução. E obstetrícia, eu adoro, acho lindo, adoro fazer parto, adoro fazer cesárea, mas o meu amor de verdade é reprodução assistida. Então, é isso que eu vou fazer. O que mais te chamava atenção naquela época em reprodução assistida? O poder ajudar, sabe? Eu acho assim que poder ajudar quem quer ter um filho, eu acho, assim, o que me move? Eu acho que toda pessoa que quer ter um filho tem o direito de ter, né? E se é uma área que eu gosto e eu posso ajudar, me brilha o olho, né? Então, na verdade, foi nesse sentido assim mesmo. Show. E tu é mãe, tu tem quantos filhos, Lizzy? Tenho 2 filhos, o Pedro, de 7 anos e meio, e o César, legal, de 4 aninhos. E como é que foi esse processo? Me conta aí, de ser mamãe. Então, para conseguir ser mamãe, virei paciente de reprodução. Olha só, casa de ferreiro. Espeto de pau, né? Exatamente. Então, quando eu tinha 32 anos, decidimos, né, eu e o Paulo, meu marido, que iríamos tentar ter filhos. E aí,
Passado meio ano, nada de gravidez, digo, bom, tô com 32, a gente espera 12 meses na paciente com menos de 35, não vou fazer nada demais, além dos meus exames de rotina. Fechados 12 meses, ciclos regulares bonitinhos, tudo certo, revisão ginecológica em dia, exames clínicos em dia, não engravidei. Aí começamos a investigar. Faz exame de trompas, que é a esterossalpingografia, trompas abertas, faz espermograma do Paulo normal. Controle ovulatório, ótimo, bom endométrio, ovulando direitinho, ciclos pontuais, 27 dias, nenhum distúrbio hormonal e nada. Tá, foi passando o tempo, fui fazendo exames e continuei tentando engravidar. Eis que um dia, já tinha feito exame de rotina naquele ano, ultrassom transvaginal normalíssimo, tudo certo. Eis que eu tinha comprado um aparelho de ultrassom, depois da minha pós de ultrassom, chegou no consultório. E antes do técnico ir embora, eu disse, peraí, né, deixa eu ver se funciona o transdutor. Fui até a sala, coloquei no abdômen, na pélvica, que eu sabia olhar melhor. Olha pro meu ovário, um cisto. Gente, é um endometrioma? Aí eu disse pra ele, meio transtornada, pode ir, tá funcionando tudo certo. Eu disse, não é um endometrioma. Isso aqui é um cisto hemorrágico, tu vai menstruar, e quando menstruar tá tudo bem. Menstruei, fui lá repetir, estava lá e maior. Meu Deus. Aí a gente tinha diagnóstico, endometriose, só que é assintomática. Tu não sentia nada? Nada. 20% das portadoras de endometriose podem ser assintomáticas e só descobrir quando decidem tentar engravidar. Então, aquela questão toda de cólica intensa, né, de um monte de medicamentos para controlar essa cólica, zero, né? E aí, bom, já tinha olhado reserva ovariana, hormônio antimileriano, o exame principal para fazer isso. Baixo para a idade, 1,2 aos 32 anos. Mas sem diagnóstico antes, agora com endometriose dava para entender por que a minha reserva era baixa. E esse endometrioma, ele tomou proporções muito grandes, muito rápido. Assim que eu descobri, ele tinha 2,5 centímetros. E não deu 6 meses, ele foi parar em 8 centímetros, 8, 9 centímetros. Super rápido, né? E então, veio aquela dúvida. Poxa, baixa reserva, um endometrioma no ovário, que nesse meio da investigação tinha ido parar em torno de uns 5 centímetros. Ele já teria indicação cirúrgica. Mas se eu operar, vou perder reserva ovariana. Discute com o cirurgião e tal. Primeira fertilização. Vamos fazer uma fertilização. Na época, a gente não tinha tanto a questão da vitrificação embrionária, que hoje é uma técnica que nos traz uma sobrevivência embrionária imensa, 98%, 99%. O que é isso, vitrificação? É quando a gente congela material como óvulo, espermatozoide e embrião na fertilização in vitro. Então, a maioria dos ciclos eram chamados a fresco. Fazia o estímulo, coletava óvulo, fecundava e transferia o embrião. Na hora? Diazinhos depois. Isso, sim. Coletou, perfeito. 3 a 5 dias depois. Entendi. Embriões lindos, maravilhosos, tipo assim, tá grávida, dos 2 que tu vai transferir, negativo. Nos 2? Na primeira transferência, negativo. Endometrioma cresceu. Vamos operar? Não, vou fazer mais uma FIV antes, tô morrendo de medo de perder reserva. Aí esse endometrioma foi para 8,5, 9 centímetros, eu fiz a FIV igual, mas se fosse hoje em dia, teria feito a FIV, vitrificado o embrião, operado e transferido posteriormente, que é o que nós fazemos hoje em dia nessas situações. Ou seja, a tecnologia mudou. Em 7 anos. Nós estamos falando de 11 anos atrás, né? 7 anos foi quando ele nasceu, né? Então Isso, todo esse processo, né? Aí, segunda FIV, 2 embriões transferidos, classificação A, ou seja, perfeitos. O embriologista me disse, Lise, vem no laboratório. Vem ver teus embriões, pelo amor de Deus. Eu disse, não quero. Vem, são lindos. Aí eu olhei e disse, são lindos de verdade. Embrião não, pré-embrião, né? Porque a gente vê um aglomerado de células ali pluripotentes. É mania nossa chamar de embrião. E transferi e não engravidei de novo. E aí, não dava mais, né? 9 centímetros. Aí conversei com o cirurgião. Pelo amor de Deus, né? Meu ovário, não sei o que. Pode deixar, vou ser o mais cuidadoso possível. Enfim, fui para uma cirurgia.
Teoricamente, eu só tinha endometrioma, cirurgia programada para 1h30, 5 horas de cirurgia. Nossa. Endometriose de intestino, tudo aderido, mas as trompas abertas. E aí, no pós-operatório, eu conversei com o cirurgião e disse, e as minhas trompas? Estão ótimas. Falei pro Paulo, meu marido, quem sabe a gente tenta mais um mês antes da FIV, né? Eu ia fazer outra FIV depois da vídeo. Tá, só não quero te ver triste, como eu te vejo, né? Ah, é desgastante, deve ser desgastante, né, Lizzy? Muito. E aí o cirurgião me disse, tuas trompas estão ótimas, tu não tem mais nenhuma lesão. E eu pensei, bom, meus embriões eram realmente lindos em laboratório. Então, quem sabe, dá. E aí no primeiro mês depois da vídeo eu engravidei. Olha só, super rápido. Engravidei do Pedro. Aí ele nasceu, coloquei um Mirena para poder evitar um retorno dessa endometriose. Ah, sim. E quando eu tava com 37, quase 38... Ai, será que vamos ter outro? Ah, pois é, mas foi difícil, tu já tá com quase 38. Bom, mas se vier, veio, se não vier, a gente tem o Pedro. E eu fui fazendo, me cuidei durante esse tempo todo, né, pra evitar o retorno da endometriose, alimentação, tudo. 2 meses que eu tirei o Mirena, engravidei do César. É mesmo? Pedro foram 3 anos, querido, e o César 2 mesezinhos. 2 meses. Ou seja, endometriose tratada, enfim, a gente já sabia que o sêmen era normal, que estava tudo certo. Então, foi um caminho difícil até o primeiro filho. E meu pai me disse assim, tu vai engravidar, né? É só para tu entender melhor tuas pacientes. É. Disse, verdade. Eu hoje digo para meus pacientes que não só a experiência que eu tenho de 14 anos acompanhando Outras mulheres, mulheres, mas a minha própria experiência, quando elas me relatam coisas que elas sentem, Perfeito. eu consigo entender muito melhor. Atenção. Então, angústia. aquela coisa, por exemplo, ontem, uma paciente me disse o seguinte, Lizzy, uma amiga veio me contar que engravidou sem querer. E eu tô há 3 anos tentando. Ai, guria, ui, me arrepiei. Ela me disse, eu fiquei me sentindo mal. Porque eu não sabia se eu tava feliz por ela. Porque ela estava feliz que ela queria engravidar. Não é que ela engravidou de alguém. Não, ela tava num relacionamento e acabou acontecendo. E eles estão comemorando essa gravidez. Eu não sabia se eu ficava feliz. Ou se eu dizia assim, poxa, eu aqui há 3 anos né? E aconteceu assim pra ti tão fácil, né? Uhum. Então, é um sentimento que eu ouço muito isso, né? Na clínica. E ontem eu conversei muito com ela, dizendo, olha, é um sentimento normal, tá tudo bem. Não significa que tu não esteja feliz pela tua amiga que está feliz com a gravidez dela. Mas também é normal que tu pense o seguinte, por que eu não tô conseguindo? Tu vai conseguir também, eu te entendo, né? Ela com 30 anos de idade. Eu disse, tu vai engravidar, tu tem 30 anos. Mas ao mesmo tempo eu me lembro quando me diziam aos 32 e eu trabalhando com reprodução já, eu pensava, será mesmo? Mesmo eu tendo tudo isso na minha mão, eu pensava, será mesmo? Então eu entendo que tu esteja me olhando e eu te dizendo, tu vai engravidar porque tu tem 30 anos de idade e tu pensar assim, será mesmo que eu vou engravidar? Porque eu senti isso, eu passei por isso. Então, assim, por mais que alguém te afirme que isso vai acontecer, porque hoje em dia é muito difícil que uma pessoa que se dedique realmente aos tratamentos que são necessários não engravide. E é difícil porque é algo que tu foge muito do controle enfim, do casal, né? Antes de ir, muitas vezes, por uma fertilização ou pra um profissional de reprodução. Porque é algo que tu faz tudo que o protocolo manda. Tu tá fazendo tudo, tá se alimentando, tá fazendo exercício, tá tomando tudo, e não vai. Ah, é bem desgastante mesmo, né, guria? E especialmente porque a gente tem cada vez mais a tendência a querer controlar todas as coisas que a gente faz. Perfeito. Né? Então, assim, bom, eu decidi que eu vou parar a pílula tal data porque eu vou engravidar ali. E aí eu não engravido. E aí a vida vem e te diz assim, não é exatamente quando tu quer. Eu digo para os pacientes que isso é um preparo para quando a gente tem filho. Porque quando a gente tem filho, tem muita coisa que a vida te diz,
o dia não vai ser como tu programou, né? Como tu planejou. Só que, de qualquer forma, é isso que traz um grande diferencial, um brilho pro nosso dia a dia, né? Vida é movimento, né? Exato. Vida é movimento, é a gente saber alternativas, mudar, né? Então, muitas vezes, essas questões, eu converso muito com os pacientes, às vezes esses bebês que nem vieram ainda, já estão nos trazendo ensinamentos e mudanças antes de chegarem. Muito. Sejam elas de paciência, sejam elas de mudança de hábitos de vida, sejam elas de cuidados melhores com a saúde, uma atenção para a saúde que talvez não se desse caso não estivesse investigando o motivo pelo qual não está conseguindo engravidar. Perfeito. Então, eu acho que isso tudo é o que me encanta na reprodução, né? A gente fala muito da parte técnica, a gente tem que ter uma parte técnica muito apurada, porque eu preciso de resultado, eu quero que minha paciente engravide e ela quer engravidar, esse casal quer engravidar, mas ao mesmo tempo essa troca de experiências e às vezes as consultas têm às vezes não, na maioria das vezes as consultas têm toda uma questão psicológica envolvida, é quase uma consulta com psicólogo junto. Verdade. Né? E claro, para trabalhar com reprodução eu também fiz muitos anos de análise, né? Então eu consigo, para poder ter isto com o paciente, muito, né? E isso até, né, eu quero entrar num outro assunto, mas eu ia te perguntar, isso é uma das coisas, como é que é pra ti enquanto médica, porque não tem como tu não vivenciar a dor delas junto com elas, eu acho. Não sei, assim, Lizzy. É difícil, vou te dizer que por mais que tu seja, desculpa te interromper, mas por mais que tu seja médica, que tu esteja preparada pra isso, ainda mais que tu também vivenciou essa dor, como é que é pra ti tu sentir isso ao longo do processo delas? Eu acabo me envolvendo muito. Eu acho que eu sei contar a história da maioria das minhas pacientes. Então, quando a gente tem um resultado positivo, que é a maioria, ainda bem, né? É uma comemoração de chorar junto de alegria. Mas quando vem negativo, não tem como não se sentir triste também. O dia que eu tenho que dar uma notícia, por exemplo, o paciente fez uma fertilização, sei lá, teve 3 blastocistos, embriõezinhos de 5º, 6º ou 7º dia, pré-embriões. E foi para análise genética, que hoje a gente pode acessar isso nos exames. E o laudo vem que nenhum desses embriões tem genética normal. Ou seja, ela fez a FIV e ela não tem embrião para transferir. Ela tem, mas não tem. Porque eles, se eu transferir, não vão implantar ou vão gerar um aborto. Então, sentar e dar essa notícia, a gente tem que respirar fundo. E eu sempre digo, olha, é muito mais difícil para vocês receberem, mas tenho certeza que é muito difícil para mim dar esta notícia. Porque é uma esperança muito grande envolvida, né? Claro, quando a gente pensa no tratamento de reprodução, todo mundo vai pensar no valor financeiro de um tratamento desses, verdade. Mas o investimento emocional é imenso também. Eu acredito nisso. Então, é esse lado, né, que eu acho que eu sempre encarei dessa forma. A gente precisa entender que o investimento emocional é enorme. Perfeito. E dar uma notícia. Então, assim, com o passar dos anos, a gente vai aprendendo também a sofrer, mas conseguir ter um certo distanciamento para que eu possa motivá-los a seguir adiante. Sim. Porque eles precisam de alguém que os motive a seguir adiante, né? Assim como às vezes eu preciso ter a distância de dizer, olha, quem sabe a gente para de tentar com o teu próprio óvulo e a gente muda de estratégia e vai para uma FIV com ovo recepção, com óvulo doado. Ou seja, eu tive que aprender a ter esse distanciamento para direcioná-los ou animá-los a seguir naquele caminho. Perfeito. Né? Então é uma luta diária, assim. Eu acho que a maternidade, sobre a pergunta, né, estar com os meus filhos e a mudança que isso causa na nossa vida também conseguiu me trazer essa maleabilidade maior. Porque ter filhos é estar maleável o dia inteiro, desde que tu acorda até a hora que tu vai dormir e talvez durante a noite, né? Que nem meu filho mais novo essa noite acordou com o nariz trancado e dor de garganta, né? Querido. Então, assim,
talvez é de 24 horas, né? Não é nem da hora que a gente acorda e vai dormir. Então, isso também, a maternidade se tornou enriquecedora para mim, do ponto de vista ter essa capacidade bom, vamos por aqui, vamos por lá, vamos dar um jeito, a gente consegue, né? A gente se torna mais maleável, realmente. De se adaptar. Adaptável, isso aí. De recalcular a rota. Isso, acho que é isso. Acho que quando a gente tem filhos, a gente aprende a recalcular a rota o tempo inteiro. E para a minha vida profissional, nossa, isso ainda mais trabalhando com quem quer ter crianças, né? Perfeito. Então, acho que isso foi, assim, além do amor, né, de ser mãe, mas foi enriquecedor do ponto de vista profissional, sem dúvida. Perfeito. E Liz, assim, tu abriu, né, tu fundou a Mia Mater, teu bebê tem o quê, 1 aninho já? Faz 1 ano agora, dia 30 de março foi a data da inauguração. Dia 30 de março. Isso. E o que a Mia Mater faz hoje? Qual que é a proposta dela? A proposta da Mia é seguir no atendimento de casais que estão tentando engravidar, pacientes que querem preservar a fertilidade, casais homoafetivos que necessitam da reprodução assistida para chegarem na gravidez e juntando, né? Então, a forma como eu sempre enxerguei, a parte técnica, científica e resultado numérico, junto com o acolhimento do paciente. Então, assim, que o paciente entre e ele saiba que aquela equipe inteira está com eles do início ao fim. Eles não são um número lá dentro. Eles têm nome, eles têm história e a minha secretária, a nossa enfermeira, ela vai saber disso, né? Perfeito. Eu sempre quis montar além do meu jeito, né, como eu queria que fosse o atendimento, uma clínica que pudesse trazer também uma otimização do tempo do paciente. Então, a gente formou uma equipe multidisciplinar. Então, lá nós temos nutricionista, psicóloga, endocrinologista, a parte de ultrassom ginecológico e de pesquisa de endometriose, com uma profissional experiente na área, a parte de ultrassom obstétrico também com especialista em medicina fetal, então as ecos morfológicas, ecos obstétricas gerais. Então, na verdade, muitas coisas conseguem ser feitas ali, porque eu acho que otimizar o tempo, muito. Hoje em dia, estacionar o carro e conseguir, num dia, eu passo na Nutri, na Psico, quem sabe eu tenho consulta com endócrino, às vezes eu tenho uma paciente agora que o marido está consultando com endócrino, porque estava pré-diabético, então a gente diagnosticou isso na pesquisa, por que não engravidavam, já tá ali, então já vem para consulta e já passa com o endocrinologista junto. Já faz tudo ali, assim, não precisa... Boa parte do que é necessário, sim. Show. Então, mas o foco é isso, é o atendimento do paciente integral e que ele se sinta à vontade, seguro e sabendo que o que ele precisar contar conosco, nós estaremos ali do lado. Perfeito. Outro dia eu recebi uma mensagem, eu cheguei a postar no Instagram, porque eu terminei uma coleta de óvulos e minha enfermeira mandou, e aí, Liz, como foi? Como é que foi a coleta da fulana, né? Aí eu disse, foram tantos óvulos. Aí ela, viva, sabe? Então, cada vez que eu vou para uma coleta, as gurias sabem de quem eu estou indo, né? Elas me perguntam como é que foi. E aí, fertilizou? Quantos blastocistos a gente teve? E aí vem o dia do beta. Fica todo mundo esperando se aquele beta deu positivo, se deu negativo. As pacientes mandam para mim e para a Bruna, a nossa enfermeira, mandam para as duas. A torcida é do time inteiro. Não, e os pacientes sabem. Legal. Essa semana, eu tive uma que mandou, a Bruna me disse, a fulana te mandou uma mensagem, né, dizendo que amanhã é o beta dela. Eu disse, não, ainda não. Aí, depois ela mandou, já mandei pra Bruna e tô te mandando, amanhã é o meu beta. Eu disse, não, isso eu sei com certeza absoluta. Aí, de manhã cedo, eu recebo um teste de farmácia e a Bruna, nossa enfermeira, também. Aí, olha, ela mandou pras duas. E a grande maioria vai trocando isso. Então, elas sabem. E foi o que eu disse quando eu montei. Eu disse, eu quero que, na minha ausência aqui, porque eu vou estar fora fazendo procedimento, ou vou estar... Perfeito. As pacientes talvez não tenham exatamente a resposta que elas precisam, porque precisam que passe por mim para eu dar o retorno.
Mas avisa, diz, olha, a Lizzy não tá, nós vamos entrar em contato, assim que ela chegar a gente vai te dar retorno, né? E eu acho que ao final desse 1 ano eu tenho percebido que é o que está acontecendo, porque eu vejo esse funcionamento das pacientes tendo liberdade com as gurias lá dentro também, Muito. sabe? E Muito legal. E é uma continência que muitas vezes, quando tu não puder dar, que uma delas te represente na tua ausência, né? Isso. E eu acho que os pacientes têm sentido isso. Bem legal. Eles dizem, mandei pra Bruninha, né? Já falei com a Amanda, sabe? Então... Tipo assim, já são faixa, né? E Liz, assim, uma pergunta que eu tinha pra te fazer. Só quem não consegue engravidar que deve buscar um profissional de reprodução? Não, eu acho que isso é acho que talvez uma das partes mais importantes da nossa conversa hoje, né? Então, assim, o especialista em reprodução, diferente do que às vezes é o que parece conhecimento público, igual a fertilização in vitro ou não consigo engravidar, o especialista em reprodução é aquela pessoa que a gente pode desde programar, né, a nossa gestação, avaliar a nossa fertilidade, até o outro estágio, não estou conseguindo. E nesse meio, nós temos quem vai querer congelar óvulo, ou porque quer programar uma maternidade para uma época futura, ou uma paciente que diagnosticou um câncer, por exemplo, e vai congelar antes da quimioterapia, ou casais homoafetivos que necessitam das técnicas de reprodução para que possam ter uma gestação, né? Então, não necessariamente só quem não está conseguindo. E eu acho que um campo muito grande daqui para frente é justamente a preservação da fertilidade e os casais homoafetivos. A reprodução não é mais só o casal que não consegue engravidar. E eu tenho recebido, e isso me deixa muito feliz, muitos pacientes que vêm, às vezes o casal já, diz, olha, a gente está casado, a gente quer avaliar nossas condições para uma futura gravidez, porque agora não é a hora, né? E eu acho que também aí entra a questão da reprodução, a gente ser preventivo e não só tratar o problema que já está posto. O que é ser preventivo dentro da reprodução? Avaliar, especialmente na mulher reserva ovariana, né? Então, assim, olhar para a idade dela, para a história dela e ter uma ideia se ela tem uma reserva de óvulos compatível com a idade, se ela tem alterações hormonais tipo tireoide, prolactina, alterações que possam interferir na capacidade ovulatória, uma síndrome de ovário policístico não diagnosticada, uma endometriose, que talvez no dia a dia da rotina, é cólica, todo mundo tem cólica, e é uma endometriose que é uma doença evolutiva, uma adenomiose, que às vezes está lá escrito no marco de rotina, miométrio finamente heterogêneo, músculo uterino não homogêneo, né? Traduzindo de uma forma mais fácil. Opa, mas o volume uterino normal não tem endometriose, mas pode ser uma adenomiose. Vamos dar uma olhada. A adenomiose é uma endometriose do músculo uterino, que pode trazer dificuldades gestacionais futuras. Perfeito. E que pode estar associada a uma endometriose. Então, é isto, é um olhar abrangente para tudo aquilo que possa dificultar a gestação lá na frente. E do ponto de vista masculino, quando já é um casal, fazer pelo menos espermograma, avaliar bem essa questão seminal e, se alterada, encaminhar para que um urologista possa fazer as orientações preventivas também do ponto de vista futuro. Perfeito. E o que uma mulher aos 30 anos ela precisa saber sobre fertilidade? Porque quando tu fala sobre preservação, eu entendo que isso precisa começar antes, porque a gente sabe, né, que os 35 ali é o deadline da mulher, né? Não que acaba por ali, mas é uma data que é uma idade que é importante. Na tua percepção, assim, o que a mulher precisa saber aos 30 ou em qual idade ela precisa saber sobre fertilidade? Eu acho que o principal hoje é, de novo, a gente precisa saber o que nós temos de óvulos nos nossos ovários. Uma época se fazia a primeira avaliação de reserva ovariana lá aos 35. Porém, já faz alguns anos que isso reduziu para em torno dos 30. Então, quando essa paciente está em torno dos 30 anos, é a melhor época para a gente fazer uma contagem de folículos antrais, ou seja, uma ecografia transvaginal no início do ciclo menstrual, que nos dê uma ideia
do que a gente tem de folículozinho, são as casinhas dos óvulos lá no ovário, e uma coleta de sangue de um hormônio chamado hormônio antimileriano. A junção desses resultados vai nos dar uma ideia se ela está dentro do esperado para essa idade ou não. Por quê? Isso significa obrigatoriamente que ela tem que congelar óvulo? Não, a gente pode orientar ela. Olha, talvez os teus planos de maternidade, que seriam daqui 4, 5 anos, tu tenha que antecipar para daqui uns 2, né? Daqui 1, 2, 3, não vamos deixar lá para frente. Então, o principal é isso, é saber que em torno dos 30 anos é a melhor época para a gente entender se nós estamos dentro de uma quantidade de óvulos adequada para a idade, porque os nossos óvulos são finitos. Então, nós nascemos com eles todos e a gente entra na menopausa porque eles acabaram. E a perda deles é muito expressiva dos 35 anos em diante. Por isso, tu falou em deadline, isso, né? Então, o que é isso, Liz? E os 35? Fala um pouco sobre pra nós. Muito bem. 35 anos, esse número saiu de diversos dados de estudos que a gente tem no mundo todo, mostrando que a partir dos 35 anos, o número, a quantidade de óvulos disponível no ovário vai diminuindo de forma muito importante e a qualidade desses óvulos também. Então, o que é a qualidade? A capacidade deles serem fertilizados pelo espermatozoide e a capacidade de produzir embriões com constituição genética normal. Ou seja, aqueles que não terão alterações nos cromossomos, não necessariamente síndromes, porque a maior parte dos embriões produzidos não são, que são alterados, não são sindrômicos, né? A gente fala em genética, já pensa síndrome direto, né? Então, isso vai aumentando muito. Exemplo, em torno dos 30 anos, nós temos uma capacidade de produzir em torno de 60% de embriões com constituição genética normal. E os outros 60%? Isso. Tá. E outros 40% com alterações genéticas ao acaso, não necessariamente sindrômicas. Meu Deus, é bastante, né, Liz? É bastante. Então, por isso que a gente fala em 12 meses de tentativas, né? Porque assim, teve relação, o espermatozoide entrou no óvulo, mas não necessariamente formou embrião, ou formou embrião, ele era alterado geneticamente, aí ele não se implantou, ou é aquele que implanta, dá positivo beta, logo uns dias depois sangra, ou faz a primeira eco, não tem batimento, a segunda eco não tem batimento, aquelas interrupções de 5, 6, 7 semanas, né? Quando a gente chega aos 35, nós ainda temos 50% desses embriões com carga genética normal e os outros 50% não. Ou seja, a cada 2, 1 tem chance de virar um bebê. Perfeito. Isso é ótimo. Só que em 5 anos, até os 40, a gente passa para 20% de embriões geneticamente normais. Meu Deus. Então, a cada 5, eu vou ter um que tem capacidade de se implantar e virar um bebê, um nascido vivo. Ou seja, dos 35 aos 40, cai de 50 para 20, isso? Isso. Nossa, é bastante. A produção de embriões que tem constituição genética normal e que tem chance de se implantar. Então, é por isso que também é de conhecimento popular que depois dos 40 a mulher aborta mais, né? Não é porque o útero esteja ruim, é porque a maioria dos embriões tem alterações genéticas ao acaso e eventualmente esse embrião se implanta e não tem condições de ir adiante. Então, se 35 é o deadline, o lógico é um tempo antes avaliar essa reserva. Perfeito. E dentro dessa avaliação de reserva, quando nós temos na família mãe, irmã, que tenha um diagnóstico de falência ovariana precoce ou menopausa precoce, 10 anos antes desta idade, esta mulher já pode experimentar a diminuição de reserva. Então, se isto for antes dos 30, se faz antes dos 30. Eu tive minha mãe que teve a menopausa com 37 anos. Aos 27, essa paciente tem que fazer um hormônio antimileriano. Ela nem chegou nos 30. Então, vai da anamnese, que a gente chama da conversa com a paciente, na consulta. Perfeito. De rotina, é ouvir. E Liz, por que deixa eu te fazer uma pergunta, assim, essa área de reprodução, ela cresceu muito nos últimos anos ou é uma impressão minha? Não, ela aumentou, especialmente porque o número realmente de pessoas com dificuldade para engravidar aumentou muito. Por que aumentou, Liz? Na tua percepção, assim? Por que aumentou? Porque nós mulheres deixamos para tentar engravidar mais tarde. Em abril do ano passado, a Organização Mundial da Saúde emitiu um relatório que no mundo 1 em cada 6 pessoas, não só mulheres, enfrentam dificuldade para engravidar. 1 em 6.
Então, assim, entre homens e mulheres, do ponto de vista feminino, a gente está tentando engravidar muito tarde. Né? Hoje, a média que eu vejo de pacientes me procurando, quando eu tenho uma paciente de 30 e poucos anos para consulta de reprodução, eu digo, nossa, que bom, né? Começou bem cedo, enfim. Porque não é, geralmente é 38, 39, 40, 41, 42, 43. Elas vão mais ali nos... Porque já começaram a tentar, talvez, com 35, 36. Aí já passou 1 ano, 2 anos, né? E aí a gente acaba... Entendi. Tendo mais dificuldades. E a principal delas é o que a gente acabou de falar. Menos óvulos e menos embriões com condições de ser um bebezinho nascido vivo. Claro, a FIV tá aí para isso, né? A gente consegue, sim, ter muitos bebês em pacientes de 40, 41, 42, 43. Agora, o que não pode é que a visão de que a fertilização, assim, se nada der certo, aí eu vou lá na FIV que resolve tudo. Entendi. Sim, ela vai poder resolver, mas quantos ciclos de FIV eu vou ter que fazer para que esse bebê venha? Né? Se eu tenho bastante óvulo e muito embrião geneticamente normal e pouco óvulo e muito embrião geneticamente alterado, o número de ciclos para eu chegar nesse cálculo muda muito. Perfeito. Então, muitas vezes, eu digo para as pacientes, tudo bem, talvez queira tentar mais um pouco. Mas, gente, nós estamos há 2, 3 anos tentando. Quem sabe a gente aproveita que vocês estão com 30, tu tá com 37 anos. Não espera mais 3. Essa mudança, mais 2, essa mudança vai mudar o impacto do resultado do tratamento, inclusive, de fertilização in vitro. E hoje, assim, tu acha que as pessoas têm... Porque, vamos lá, né? Não é comum buscar um profissional de reprodução com 30, certo? O que tu acha que acontece? Tu acha que é falta de informação? Tu acha que é medo? Existe um tabu em buscar o profissional de reprodução com 30 anos? Existe. Na verdade, eu acho que assim, para quem não está tentando engravidar, nem pensa em procurar um profissional de reprodução, porque igual a querer engravidar e não estar conseguindo. Entendi. Mas no momento que o profissional de reprodução ele for visto como alguém que pode me ajudar a programar o meu futuro reprodutivo, isso muda de perfil. Então, hoje eu já vejo pacientes, essa semana eu tinha uma paciente de 27 anos que me disse, Lizzy, acho que tá na hora de fazer meu MH, né? Sabe quando te dá uma alegria, assim? Espontaneamente. Antes que eu tocasse no assunto, eu digo, opa, esse movimento todo que a gente tá fazendo de vir, falar, gravar, postar, né? Tá funcionando. Mas ainda falta pegar um apanhado maior da população. Perfeito. No momento que isso acontecer, e eu acho que aí é uma visão que seria assim, a felicidade geral, é que fizesse parte... Assim como coletar o Papa Nicolau todos os anos, por volta dos 30 anos avaliar a saúde reprodutiva feminina. De todo mundo, que nem Papa Nicolau. Perfeito. Pronto, aí nós estamos no mundo ideal, porque aquela paciente vai dizer assim, eu sei e eu posso decidir o que eu faço com essa informação. Show. Né? Orientada. Bom, congela, não congela, enfim. Não, e vai muito também porque a gente sabe que essas informações, elas são informações atuais, não de muitos anos atrás. E a gente fala muitas vezes de vários médicos que se formaram há muitos anos, né? Que estão há muitos anos na família e que às vezes não tem essa informação. E como é importante para a própria paciente chegar nesse médico com essa informação, né? Isso, exato. Porque né, a medicina reprodutiva, ela evolui assim a passos muito rápidos, né? Em termos, ver que a gente estava falando antes de uma dificuldade em congelamento adequado de pré-embriões, e hoje a gente fala de vitrificação, praticamente o dia a dia, né? Faz a fertilização, vitrifica embrião, congela, analisa geneticamente, descobre, transfere depois porque o endométrio não tá bom, enfim, depois que a gente tem o embrião vitrificado, é outra vida. Há um pouquinho de anos atrás, a gente não tinha essa realidade. Então, claro, a gente vai ter uma gama de profissionais que talvez não esteja tão atualizado nesse sentido, mas cada vez mais estão. Eu tenho visto que sim. Então, também eu acho que a gente vai passar por uma mudança
é bem importante nesse sentido. Acho que não é só utopia minha, não. Acho que isso vai caminhar nesse sentido. Eu acho que já tá existindo, assim, só o fato da gente tá falando sobre isso hoje, né? Eu acho que já é uma evolução, né? Com certeza. E hoje, assim, quais são os tratamentos que a Mia Mater, né, enfim, ou tu enquanto médica, né, de reprodução, que tipo de tratamento existe para casais homoafetivos ou para quem não consegue engravidar? Qual é a oferta hoje que tem nesse mercado? Muitos, desde os mais simples aos mais complexos. Então, o que é o mais simples? Às vezes é um ajuste. Por exemplo, paciente com síndrome de ovário policístico. Todo mundo conhece alguém com alguma mulher com síndrome de ovário policístico. Ajustar essa questão hormonal, talvez induzir a ovulação, relação sexual programada num ciclo induzido, né? Então, isso é um tratamento de baixa complexidade. Uma inseminação intrauterina também é um tratamento de baixa complexidade. Então, tem algum distúrbio ovulatório leve, uma alteração seminal leve, a paciente tem menos de 35 anos, tem trompa aberta, dá para ir para uma inseminação. O que ela tem de diferente da fertilização in vitro? A fecundação ocorre dentro do corpo. Então, a gente induz a ovulação da paciente. No dia que ela está ovulando, a gente confirma isso por ecografia, coleta-se sêmen do marido. Esse sêmen, ele é preparado numa alíquota pequenininha, colocada num catéter, e esse catéter é introduzido na cavidade uterina, no fundo do útero, quando a ovulação acabou de acontecer. Então, a gente aproxima os gametas. Dificuldades como motilidade seminal, né, fazem com que a gente consiga corrigir através da inseminação. E a fertilização in vitro, que então é um tratamento considerado de alta complexidade, porque a formação do embrião é fora do corpo da mulher. A gente estimula o ovário para produzir vários óvulos no mesmo mês. Quando eles estão prestes a ovular, nós aspiramos eles do ovário por ecografia transvaginal, mas obviamente com sedação em um hospital dia, né? Um bloco cirúrgico para isso. É no bloco cirúrgico que se faz? É de clínica de reprodução. As clínicas têm blocos cirúrgicos, perfeito. Né? E aí se junta com o espermatozoide em laboratório e vai para uma estufa. E aí nós temos os pré-embriões que nós vamos transferir o pré-embrião para o útero. E não como na inseminação, que é o sêmen, e a questão tem que acontecer por conta. Então, nós estamos falando desde um ajuste de tireoide, de síndrome de ovário policístico, até a outra ponta. Na fertilização in vitro, a gente ainda tem a ovodoação. Falei antes das pacientes com mais idade ou que têm falência ovariana precoce, né? Então, a ovodoação é quando o casal aceita utilizar óvulo de uma doadora anônima e passa pelo processo de fertilização e o embrião é transferido para o útero. No caso de casais homoafetivos, nós estamos falando, para os homoafetivos femininos, nós temos a opção tanto da inseminação intrauterina quanto da fertilização in vitro. Então, vai depender muito da idade daquele casal de mulheres, qual delas vai querer engravidar, quais são as condições das trompas, qual é a idade, e a gente vai decidir se vai para inseminação ou fertilização com sêmen de doador. Sêmen de doador anônimo, né? Perfeito. Bom, existem situações que não permitem inseminação. Nós vamos para fertilização in vitro nesse casal homoafetivo feminino. Quando o casal é homoafetivo masculino, nós só temos a fertilização, porque nós vamos precisar de duas mulheres distintas. Uma que é a doadora de óvulos. Tá. E a outra que é o útero de substituição. Não é a mesma. Não é a mesma. Não pode. Porque a doação ela tem que ser anônima. Ah, sim, tu falou. Até existe a questão de doação de parentes até 4º grau, né? Ela existe. Só que não pode nunca ser consanguínea, né? Não pode gerar consanguinidade nisso. Então, na verdade, em geral, a gente vai ter duas mulheres distintas. Uma que é a doadora e a outra que é a receptora, mas sempre uma fertilização in vitro. Então, esse é um campo que a gente não está vendo um casal que está tentando e não está conseguindo, não. E quando eles decidirem ter um filho, eles vão procurar a reprodução assistida para isso. Perfeito. Né? Então, e eu acho que cada vez mais, né? Muito. Porque a gente tem visto que
cada vez mais casais vêm nos procurar, né? E querendo ter filhos naquela união. E as dúvidas, né? Quanto a como é que eu registro. O registro hoje, pelo Conselho Federal de Medicina, é do nome dos dois, 2 mulheres ou 2 homens. Perfeito. Né? Então, tá tudo bem. Como é que funciona hoje a ovodoação? Essa questão da ovodoação por parte da família é algo novo, não é? Sim. Faz pouco tempo, né? Foi na última resolução, acho que faz uns 2 anos essa última resolução. Então, até 4º grau. O que é 4º grau, Liz? Mãe, irmã, tia, prima. Tá. Perfeito. Então, assim, por exemplo, vamos supor que eu estivesse em menopausa, a minha irmã poderia me doar os óvulos dela. Tá. A irmã do meu marido não poderia, porque com o sêmen dele isso é consanguíneo. Entendi. Entendeu? Que interessante. Então, pode, né? E a outra forma continua sendo a doação anônima. Tá, legal. E como é que é o mercado? As mulheres, elas têm recebido isso? Muito bem. Que legal. Vou te dizer que muito bem. Eu acho que o desejo da maternidade, ele é tão grande, né? Que ele ultrapassa a questão de se o óvulo é meu. Tanto que as conversas que a gente tem de quem tem um pouco de resistência em relação à ovorecepção é justamente assim: mas não é o meu óvulo, então se fizer um DNA não vai encontrar o meu. Não vai, mas vamos pensar o seguinte, o teu filho, ele é o DNA que tá ali, perfeito, ou é aquele embriãozinho que foi pro teu útero? Mas a gente tem que respeitar. Tem pacientes, eu faço essa pergunta sem resposta, para eu ouvir do paciente o que ele pensa ou ela pensa, né? Às vezes a gente acha que é a mulher que vai dizer que não quer, né? Eu já tive casais que a mulher disse, eu super topo. E o marido disse, não, se o óvulo não é teu, acho que a gente não vai fazer. Olha só. Né? Às vezes a gente pensa que é a mulher que vai dizer, não, mas já que não é meu, então não, né? Então eu acho que é isso, assim. Hoje, a gente tem uma aceitação muito boa, as taxas de gravidez com ovorecepção são muito altas. E o que eu vejo, eu acho nos tratamentos mais bonitos, assim, porque na hora, primeiro, quando o beta dá positivo, já se é óvulo doado, né? Mas na hora que eu faço ultrassom obstétrico, que bate o coraçãozinho. Ai, guria. Sabe? Foi doado, não foi doado, aquele filho é meu, ele tá crescendo na minha barriga, né? Entende? Então, acho que é isso que as mulheres têm percebido. E como muitas mais têm feito, e muitas têm aberto que fizeram ovorecepção, também essa troca de experiências motiva outras. Ajuda muito, né, guria? Não é mais tão escondido, né? Isso aí, eu consigo me projetar. Se a Lizzy fez, talvez... por que eu não, né? Tem muitas pacientes que não falam e tem todo o direito de não falar, mas outras sim, né? Então, é uma experiência muito legal de ser vivida. Que legal, guria. Deve ser muito gratificante. Muito. Muito. Tu sabe que às vezes nasce assim, olha, doutora, viu? É parecido comigo, sabe? A gente procura doadoras que tenham características físicas muito semelhantes, né? Show. Mas é que, claro, aquela criança vai nascer no seio daquela família, ela vai ter o jeitão, entre aspas, daquela família, né? E é isso que, pra mim, é um filho. Mas, de qualquer forma, obviamente, eu não tô ali pra julgar decisão nenhuma de ninguém. Então, eu só vou fazer pensar, né? Eu vou dizer, olha... Como eu sempre digo, se a questão genética for muito importante, então realmente esse não é o tratamento para ser feito. Mas se ela não for, se a questão é passar por cima disso porque eu quero ser mãe de uma criança que cresça aqui em mim, então tá resolvido, esse é o nosso tratamento. Show, que legal. Né? E Liz, assim, o meu público, ele tem entre 25 e 35 anos, assim. Como é que é o congelamento de óvulos? O que eu preciso saber sobre o congelamento de óvulos? Quando eu devo fazer congelamento de óvulos? Então, o congelamento de óvulos, ele é um processo onde a gente tenta, num mesmo ciclo menstrual, estimular um grande número de óvulos a crescer.
Diferente do que talvez se pense, ele é muito rápido de ser feito. A gente precisa de um preparo anterior do ponto de vista da realização de alguns exames hormonais, de vitaminas, de saúde geral, né? Mas no momento que a gente começa a medicação até a coleta, isso vai variar de 10 a 14 dias. Fez a coleta, 5 a 10, 12 está menstruando e vida volta ao normal. Então, como é que eu sei que eu tenho que congelar óvulos? O primeiro de tudo é a reserva ovariana. Então, já está baixa? Acho que vão pensar em congelar óvulo. Perfeito. Não está baixa, eu nem olhei para ela, nem tô sabendo de nada disso, mas assim, ó, eu não sei se eu quero ser mãe. Pode ser que um dia eu queira, mas eu não sei se eu quero hoje. Então, vamos começar pela avaliação da reserva para alinhar expectativas do que esperar naquele ciclo de congelamento. E entender qual é a chance de ter um bebê daqueles óvulos congelados a partir da reserva de cada uma e vamos congelar. Tô com 34, 35 e até sei que eu quero, mas não é agora. Talvez é com 40. Vamos congelar óvulos, né? Então, passa por todas essas questões, desde quem tem uma baixa reserva até quem tem uma ótima reserva, mas não tem plano de gravidez. Não tem uma baixa reserva. Na verdade, assim, não quero congelar óvulos agora, não sei se eu quero ser mãe. Qual que seria o período ideal pra eu... Não, é o meu teto, assim, não posso... Porque os 35 eu entendo que não, tem que ser antes dos 35, certo? Em relação ao que? A tentar engravidar ou a congelar? Congelar. Então, assim, não quero congelar agora. Tá. Mas, não sei se eu quero ser mãe. Quando é que eu tenho que decidir, então, não? Idealmente, até 35 anos. Isso é o ideal. Ideal. Porque mesmo que talvez a gente esteja diante de uma reserva ovariana um pouco menor, a capacidade desses óvulos de produzir um embrião nascido vivo é ainda muito grande. Tá. Mas aí, às vezes a paciente me pergunta, mas então eu tô com 38, 39 e não posso congelar? Claro que pode. Melhor congelar do que talvez decidir lá na frente com 42, 43 e não ter nada guardado. A diferença é que a gente vai ter que, de novo, alinhar expectativas. Provavelmente eu vou ter que fazer mais de um ciclo de estímulo, porque eu vou ter que ter mais óvulos guardados do que uma paciente de 35 ou 30 anos, justamente baseado no quê? Na qualidade e a capacidade de produzir um embrião que consiga ser geneticamente normal. Então, essa é a base biológica. Beleza. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que agora ela está descongelando com 42 para fazer a FIV. Ela congelou aos 38 porque depois de um relacionamento de muitos anos, esse relacionamento acabou, eles não tinham filhos e ela não tinha um novo companheiro, ela tinha 38. Eu vim congelar, claro. Agora ela tem 42, tá num novo relacionamento, ela vai descongelar e a gente vai fazer a FIV. Que legal, guri. Deve ser muito legal. Liz, o que tu diria hoje para as meninas que, né, para as mulheres que nos assistem e que têm um desejo muito grande de ser mãe e que não conseguem? Para as que não conseguem, eu diria não desistam. Porque assim, por mais difícil que possa ser, o que a gente vê é que aquelas pacientes que conseguem ir adiante sem desistir, conseguem ser mães. Então, a primeira coisa é essa, tem histórias dificílimas que eu já vivi nesses anos todos. E, às vezes, a gente não tem suporte emocional para ir adiante, às vezes a gente não tem suporte financeiro para ir adiante. Eu entendo que essa limitação, ela é importante, a gente não pode... Não tá a Liz aqui dizendo, sim, bem fácil dizer não desiste e onde é que vai parar essa conta, né? Então, claro, a gente sabe que existe uma limitação financeira, mas às vezes... A limitação emocional, ela é mais importante, do tipo, eu não consigo mais carregar esse fardo. Então, vamos lá, vamos pegar junto, vamos ter psicólogo junto, vamos ver, chamar a família, vamos pegar o marido junto, vamos incentivar, né? E não desistam, não desistam. Se vocês têm vontade mesmo de ter filhos, não desistam, porque lá na frente, quando a gente olha para aquela carinha, que legal, vale a pena qualquer esforço. Que sensacional. E Liz, para nós concluir, assim,
que tu diria pra mulher, né? Para as mulheres que estão nos ouvindo, o que tu diria pra uma mulher que ela deseja crescer profissionalmente? Eu diria a mesma coisa que eu disse para quem quer ser mãe. Não desistam. Por quê? Às vezes, a gente se vê fazendo alguma coisa e acha que aquilo é impossível para a gente fazer. Mas quem que disse que é? Por que que aquilo é impossível? Ah, porque está muito distante da minha realidade, ou... Não, né? Se aquilo te move, se aquilo é o que tu sente como propósito da tua vida, não desista. Pede ajuda. Pede ajuda. Ajuda emocional, ajuda financeira, ajuda de amigo, ajuda de alguém de um ombro amigo. Eu não sei qual ajuda que cada um vai precisar, né? Todo mundo vai precisar de alguma ajuda. Ninguém faz nada sozinho, né? Não pode dizer, do início ao fim eu faço... Não, mentira. Todo mundo vai ter épocas de fraqueza, todo mundo vai ter períodos difíceis para passar, todo mundo vai ter momentos que pensa se vai desistir ou não. Mas assim, tem certeza do que tu quer fazer, tu sabe... às vezes a gente não tem certeza, né? Mas lá no fundo a gente sente que é aquilo que a gente quer. Ah, mas será que é? Mas lá dentro tá dizendo que é. Se tá dizendo que é, não desiste. Não desiste. Só pede ajuda. Te apoia, conhece alguém, te inspira em alguém, chega perto dessa pessoa, pega bons exemplos, né? E a gente vai lutando para isso. Como é difícil pedir ajuda, né? Eu acho que é. Eu vou te dizer assim que às vezes eu vejo muitas histórias não indo para frente em qualquer coisa. Perfeito. Profissional, de relacionamento, por falta de diálogo ou por dificuldade de pedir ajuda. Então tá. Lizzy, deixa pra nós o Instagram da Mia. Adoro Mia Mater. Adorei o nome, Mia Mater. O Instagram da Mia Mater, nós vamos deixar aqui embaixo, bonitinho. E o teu também, que acho que tu também explora o teu, né? Os dois tu usa. Sim, eu uso mais o meu, porque começou com ele, né? E a Mia, eu acabei abrindo uma página da Mia, porque como tem outros profissionais, né? Então, todos vão colocando os seus materiais ali. Mas o meu, acho que é o que mais as pacientes interagem comigo. Legal. Então, é @clínica Mia Mater e @doutora.lizzy_knob. Ah, legal. Mandem direct, entrem em contato. Assim que eu vejo, eu respondo. Assim como no dia a dia, eu estou sempre bem disponível para os pacientes. No Instagram, a mesma coisa. Tu gosta? Ah, eu adoro. Eu gosto. Eu não digo que eu tenho horário de trabalho, sabe? Então, assim, tô lá, tô numa festa, tô no churrasco, o paciente me manda uma mensagem. Ou às vezes eu digo assim, olha só, o dia que vier a tua menstruação, tu me avisa que a gente tem que começar teu ciclo. Mas e se for sábado, e se for domingo? Nós vamos começar teu ciclo, me manda, né? Faz parte de ti, né? É isso. Acho que essa é a palavra. Faz parte de mim. Então, não importa se é sábado, se é domingo, se é de noite, se eu tô numa festa, se eu tô... eu estou ali, né? Eu estou ali, eu tô respondendo porque é um prazer, não é um trabalho. E aí que eu digo sobre a questão de propósito, para quem tu perguntou, para quem quer fazer alguma coisa. No momento, a frase que todo mundo diz, né, de faça o que você, trabalhe com o que você ama e você nunca trabalhará nenhum dia na vida, eu trabalho todos os dias. Eu estou lá presencialmente todos os dias. Mas todas as horas que eu não estou dentro da clínica ou fazendo procedimento, eu não me sinto trabalhando. Eu tô ali, porque é um prazer. É um prazer. É além do trabalho, né? É além do trabalho, é um prazer poder ajudar. Eu acho que é uma missão mesmo, é um propósito. É isso aí. Eu gosto. Lizzy, muito obrigada por ter aceitado meu convite de estar aqui hoje. Adoro muito falar sobre esse assunto. Para mim, ele é bastante desafiador, assim, adoro falar sobre isso. Acho que e tanto é que, por eu falar sobre carreira, sobre crescimento profissional, isso faz muito parte da mulher moderna. Esse tipo de informação, ele faz muito parte da mulher moderna. Então, muito obrigada por estar aqui hoje. Eu que te agradeço. Show de bola.
Gurias que nos acompanharam hoje, muito obrigada. Para você que tá no Spotify nos assistindo e nos ouvindo, é bem importante que você siga me siga aqui na plataforma, né? Siga o Pode Liderar aqui na plataforma. Avalie os episódios, avalie o Pode Liderar aqui na plataforma. E para você que tá aqui no YouTube nos assistindo, é bem importante que você deixe o likezinho e se inscreva no canal. E eu te vejo na semana que vem. Beijos e até mais.